Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre o Kizu 11, esse FOF de base 10, que pelo menos na minha opinião é o melhor fundo de base 10 para quem é investidor iniciante, aquele tipo de investidor que ainda não tem muito conhecimento sobre fundos imobiliários, não sabe muito bem como analisar. Ele é aquele tipo de fundo tranquilo para se investir e que não traz aí dor de cabeça. Então vamos analisar aqui o Kizu 11 e vamos conhecer um pouquinho melhor sobre ele e ver como ele tem se desempenhado nesses últimos meses e qual a expectativa para esse ano de 2024. No decorrer do vídeo eu vou mostrar porque esse fundo ele é tão tranquilo para se investir. Se o canal te ajuda de alguma maneira, já deixa aí seu like como uma maneira de você mostrar o seu apoio e sem mais enrolação, vamos lá. O Kizu 11, pessoal, como eu já mencionei, ele é um FOF. Então, seu principal objetivo é investir em outros fundos imobiliários. Podemos notar também que era um fundo de base 10, então seu preço atual está aqui na faixa dos R$ 8,30, um valor muito acessível, especialmente para quem tem condições aí de fazer aportes pequenos durante o mês. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 10,66%. E ele pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota 88 centavos. Então, se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota dele, em dividendos você já teria recebido aí 88 centavos. Além disso, ele está com uma valorização nos últimos 12 meses de aproximadamente 5%. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver que seu valor patrimonial por cota, o que podemos considerar como seu preço justo, é os R$ 9,17. Mas como vimos aqui em cima, está custando R$ 8,30. Então ele está bem abaixo do que seria o seu preço justo. E seu P sobre VP está de 0,91. Isso quer dizer que ele está com desconto aí de 9%. Só reforçando aqui para quem é novo no canal e que ainda não tem muito conhecimento sobre esse indicador, sempre que o P sobre VP de um fundo imobiliário ele estiver abaixo de 1,00, quer dizer que ele está com desconto proporcional ao valor que o P sobre VP ele estiver. No caso aqui do Kizu 11, que está de 10,91, quer dizer que ele está com 9% de desconto. E se o P sobre VP estiver acima de 1,00, quer dizer que ele está com ágio, no caso custando mais caro. E esse ágio também vai ser proporcional aí ao valor que o P sobre VP ele estiver. Esse indicador ele é muito mais exato em fundos imobiliários de papel. Geralmente em fundos imobiliários de tijolo, que tem a ver ali com imóveis físicos, nem sempre ele está correto. É somente valores aproximados, não valores exatos. Atualmente o Kizu 11 ele tem um patrimônio aqui de 405 milhões de reais, porém por causa desse desconto aqui, o mercado só está disposto a pagar 366 milhões de reais. Ele tem um caixa aqui de 10 milhões para futuros investimentos, conta com um pouco mais de 133 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária superior aqui a 900 mil reais. Descendo aqui, podemos ver que seu último rendimento pago foi exatamente no dia de hoje, de 7,5 centavos por cada cota. Isso correspondeu a uma rentabilidade de 0,89%. E aqui a gente pode ver o seu histórico de pagamentos em dividendos, desde o ano lá de 2021, que ele começou aqui no mês de fevereiro de 2021, até agora. E se pegarmos aqui meados de 2021 até agora, início de 2024, podemos ver um leve aumento, né? Não muito significativo, porém um leve aumento aí nos rendimentos que ele paga aos seus cotistas. Deixa eu fazer o agrupamento aqui. Então aqui a gente consegue ter uma noção maior. No ano de 2021, de um modo geral, quem era investidor dele recebeu aqui 80 centavos por cada cota. No ano de 2022, 89 centavos por cada cota. No ano de 2023, 88 centavos e meio por cada cota. Então o ano de 2022 praticamente ficou a mesma coisa do ano de 2023. E até agora, 2024, já tem aqui o acúmulo de 15 centavos por cada cota. No caso levando em consideração aí o mês de janeiro e o mês de fevereiro. Vamos ver se ele vai conseguir superar o ano anterior de 2023. Vamos aqui agora, pessoal, no seu último relatório gerencial, conhecer um pouquinho melhor esse fundo por dentro. Estamos aqui no relatório correspondente ao mês de janeiro de 2024. Primeiramente, aqui podemos ver que sua gestão é feita pela Quilima Gestão de Recursos. Tem muitas pessoas que confundem pensando que o Kizu 11 ele é um fundo da Suno, mas não é fundo da Suno. A sua gestão aqui é feita pela Quilima. Ele teve início lá no mês 10 de 2020, porém começou a ser negociado no mês de janeiro de 2021. Ele tem uma taxa aqui de administração de 0,60% ao ano, o que é uma taxa muito baixa se compararmos com outros fundos. Alguns superam aí 1% ao ano. E ele não realiza a cobrança de taxa de performance, que também é um ponto positivo. Aqui podemos ver qual é o objetivo desse fundo. Ele menciona aqui que o fundo ele tem como objetivo seguir o índice de referência Suno 30, FIIs.
E o que é esse índice Suno 30? Então, esse índice ele pega ali aqueles fundos imobiliários considerados os melhores, que atendem ali alguns critérios de investimento, e aqueles fundos que conseguirem atingir esses critérios, eles são colocados nesse índice de referência chamado Suno 30. Aqui a gente pode ver quais são os critérios para que um fundo imobiliário possa fazer parte desse índice Suno 30. Ele menciona aqui que o fundo deverá fazer parte da composição do IFIX, então ter uma boa liquidez média diária. O fundo não poderá ser um fundo de fundos, no caso um FOF, assim como o KISU 11 ele é. Então outros fundos como CAFOF, HFOF, XPSF11, JSAF, que são fundos de fundos, não podem entrar nesse índice Suno 30. Ele menciona também que o fundo não poderá ser um fundo monoativo. O que seria um fundo monoativo? No caso, se for um fundo de tijolo, não pode ter apenas um imóvel, também não pode ter apenas um inquilino, então tem que ser um fundo diversificado. E o outro critério é que o fundo deverá ter um dividend yield maior do que zero nos últimos 12 meses. Então ele tem que pagar dividendos, pelo menos aí nos últimos 12 meses, tem que ter pago alguma coisa em dividendos. Então, os 30 principais fundos que se encaixarem nesses critérios farão parte aí do índice Suno 30. Então, a gente já pode imaginar que ele tem aí bons fundos imobiliários que atualmente ele investe. E mais adiante vocês vão ver que realmente é assim. Aqui vocês podem ver como o KISU 11 ele tem aumentado em questão de número de cotistas, né? Em janeiro de 2022 ele tinha aqui apenas 56 mil cotistas. E agora, em janeiro de 2024, 2 anos depois, bateu aqui 133 mil cotistas. Então mostra assim que é um fundo que tem conquistado aí muitos investidores, especialmente pelo seu valor bastante acessível, né? Custando menos de R$10. Aqui a gente pode ver, pessoal, todos os fundos que atualmente o KISU 11 ele tem investimentos. Então podemos ver que ele só tem fundo realmente top. O HGRU11, que é a sua maior posição, com 3,9% do seu patrimônio. O BRCA11, que é um fundo de logística, com 3,6% do seu patrimônio. Um fundo de shoppings, o HGBS11, com 3,5% do seu patrimônio. Outro fundo top, o KNR11, o BTLG11. Então, se pegarmos daqui, ó, do HGRU11 até aqui o MXRF11, então a gente pode ver que seus principais fundos, os seus 20 primeiros fundos, é só fundo realmente muito top. Fundo de tijolo, de segmentos diferentes, fundo de papel, então são fundos realmente muito bons. Ele também investe em outros tipos de fundo, não é somente fundo top que ele atualmente tem. Ele tem alguns fundos aqui que muitas vezes não são muito conhecidos, por exemplo aqui o VCJR11, o HCTR11 ele também tem posição, o NCR11 ele também tem posição, porém são posições aqui relativamente pequenas, que não vão impactar aí na receita do fundo, mas suas maiores posições são realmente aqui as suas 20 principais, são somente fundos muito tops. E outro ponto a se levar em consideração é que ele também não tem concentração em nenhum deles. Todos eles ele tem aqui um PL, no caso um patrimônio líquido menor a 5% investido em cada um. Então ele procura aí diversificar para também não correr eventuais riscos. Aqui a gente pode ver todos os fundos que ele tem por setor, então ele fez uma separação aqui. Podemos ver aqui que 33% dos seus fundos são do segmento de papel, 23% são do segmento de galpões logísticos. Tem aqui também de shopping, considerados híbridos, lajes corporativas, varejo, renda urbana. Então ele é bem diversificado aqui com respeito ao segmento dos fundos que atualmente ele investe. Aqui podemos ver que atualmente 97,5% do seu patrimônio está investido em outros fundos imobiliários. Então ele é um FOF sangue puro, por assim dizer, né? Praticamente 100% do seu patrimônio está investido em outros fundos imobiliários. E ele tem aqui o restante na renda fixa, mas que fica ali como caixa, né, disponível para ele fazer futuro investimento. Aqui também podemos ver o seu demonstrativo de resultados correspondente ao mês de janeiro de 2024. Então podemos ver que durante o mês de janeiro ele teve uma receita total aqui de 3,8 milhões de reais. Essa foi a sua receita bruta, que vieram provenientes aqui de ganho de capital, então algumas vendas que ele realizou de cotas de fundos imobiliários com lucro. 3,3 milhões foi aqui o valor que ele recebeu em dividendos. Ele também recebeu aqui 101 mil reais da renda fixa. Ele teve também suas despesas, que somaram o valor aqui de 311 mil reais. Então no final ele ficou com resultado líquido de 3,5 milhões de reais. E ele distribuiu aqui 3,3 milhões de reais. Então ele gerou uma receita maior do que o valor que ele realmente distribuiu. Então mostrando assim que o fundo ele tem feito aí um resultado acumulado já no início desse primeiro semestre.
Então, se ele continuar gerando um resultado maior do que ele realmente tem distribuído, possa ser que no fechamento do semestre, que acontece no mês de junho, ele venha aí a entregar um resultado melhor para os seus cotistas. Podemos pensar dessa maneira, até porque nesses últimos anos ele tem feito isso, né? Se pegarmos aqui o ano de 2023, podemos ver aqui, no mês de junho, ele entregou um rendimento um pouco melhor do que ele vinha entregando. Ele vinha entregando aqui 7 centavos, aí no mês de julho, no fechamento do semestre, entregou 8 centavos por cada cota. E também no fechamento aqui, no ano passado, no mês de dezembro, ele entregou um rendimento maior. E durante o ano de 2022 também, né? Mês de junho, ele entregou aqui um rendimento maior do que ele vinha entregando nos meses anteriores. E no mês de dezembro também. Então, como eu mencionei, se ele continuar fazendo esse resultado acumulado aí, superior ao que ele tem distribuído, ele possa vir a entregar um rendimento melhor para os seus cotistas. Então, pessoal, esse é o fundo imobiliário KIZU 11, como eu mencionei, um fundo aí tranquilo de se investir, fácil de se analisar. Ele só investe aqui nesses principais fundos imobiliários. Então, como eu mencionei, para quem é iniciante, que não tem tempo para poder estudar e que não conhece muito, é uma boa opção aí você investir no KIZU 11. Já que ele tem aí no seu portfólio, pelo menos os seus 20 principais fundos imobiliários são fundos imobiliários muito bons, que traz aí uma tranquilidade na hora de se investir. Deixe aí na sua opinião, o que é que você acha do KIZU 11? Realmente é um fundo bom para poder se investir? Deixe aí nos comentários. Pessoal, obrigado pela sua atenção e até a próxima.